Olá, bom dia ou boa tarde, qualquer hora que você vai ouvir, assistir esse vídeo. Que a graça de Jesus esteja sobre a sua vida. Eu tô aqui de novo para compartilhar a porção da palavra do Senhor que é tão maravilhosa, né? Tão importante. O Senhor deixou conselhos e direções para nós seguirmos. Com certeza, se nós trilharmos os conselhos e as direções que o Senhor deixou na palavra dele, nas nossas vidas, nós vamos ser bem-aventurados, nós vamos ser mais que felizes, vamos trilhar um caminho de acordo à vontade dele e vamos ser bem-sucedidos, né? E hoje eu gostaria de falar sobre posições hierárquicas, né? Nessa terra, as pessoas costumam dar valor às outras pessoas de acordo com o status social dela, com a posição, né, que ela ocupa na sociedade, o cargo que ela tem, o diploma que ela tem, o tanto de dinheiro no banco que ela tem, de acordo com a casa que elas moram. Então, nesse mundo, muitas pessoas tratam as outras pessoas de acordo com essas coisas que eu falei. E se a pessoa não tem um diploma, um doutorado, um mestrado, um cargo importante, influente, ou mora numa casa simples, não tem uma conta bancária, às vezes essa pessoa é colocada de lado, né? Não é dado importância, não é dado valor. E isso, infelizmente, acontece até dentro das igrejas, né? A gente vê quem tem muito é bem recebido, é bem aplaudido, né? É bem falado, elogiado. E às vezes os outros, né, que são mais humildes, são deixados de lado. Mas será isso certo? Será isso correto diante da palavra que Jesus deixou para nós seguirmos, para nós nos orientarmos? Eu gostaria de falar um pouco a respeito desse tema no dia de hoje. E no Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 24, surge uma discussão entre os discípulos de Jesus. E eu lendo a palavra, achei muito interessante que essa discussão surgiu na mesa da ceia, justamente quando Jesus e os discípulos dele estavam comendo a ceia do Senhor. E olha só a discussão que surgiu no meio da ceia. Um discípulo falando com o outro e falando com Jesus. Suscitaram também entre si uma discussão, os discípulos de Jesus, como eu já falei, sobre qual deles parecia ser o maior. Agora você imagina só, junto com o Mestre, Jesus Cristo, o Deus, o Rei, e os discípulos dele, discutindo entre eles, né, os 12, qual deles era o principal, qual deles era o maior, qual deles era o mais sábio, né? Diante de Deus, queremos discutindo, eu sou o maior, eu sou o melhor, eu sou isso, eu sou aquilo. E eu fico imaginando essa cena, sabe? Jesus olhando aquilo e falou assim, puxa vida, anda comigo, dorme comigo. Ouve da minha boca as palavras e não compreenderam nada. Não compreenderam nada ainda, né? Conjecturando, né? Pensando. E no versículo 25 fala, mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles,
E os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Então, Jesus falando assim, aqui, nessa terra, nesse mundo, aqui, terrestre, vocês têm reis que governam sobre vocês, têm, né, autoridades, tem pessoas que são os patrões e os empregados, eles dominam sobre vocês e vocês ainda acham que eles são benfeitores, são bons. Há um líder. Mas vós não sois assim, meus discípulos, vocês não sois assim, não são assim. No meu reino não é assim. Não existe maior, menor, do meio, inferior, superior. No meu reino, no reino de Cristo, não há essa distinção de pessoas. Pelo contrário, Jesus está falando, o maior entre vós seja como o menor. O maior entre vós seja como o menor. Então está falando, se existisse alguém ali de posição elevada, né, se sentisse alguém assim, mais espiritual, se sentisse, né, o tal, ele deveria ser como o menor. Jesus está falando que entre o povo dele, entre os que servem ele, entre os que andam com ele, não há status. Nós estamos todos no patamar de filhos, de servos, no reino de Deus, entre o povo de Deus. Não há doutorado, não há mestrado, não há dólares, não há euro, não há real, não há o presidente, não há o governador, não há o senhor fulano de tal, não há o doutor fulano de tal, não há a senhora fulana de tal. Somos todos irmãos, irmãos em Cristo e filhos de Deus, filho do Pai. Estamos em pé de igualdade, não há status, glória. E se porventura você tem esse título, você tem que usar ele para ajudar os que não têm e não querer se vangloriar, ser exaltado entre os menores. Você tem que ser como menor. Então, e aquele que dirige, seja como o que serve. É aquele que tem autoridade de liderança, né? Aquele que recebeu muita autoridade, aquele vai ser mais cobrado diante de Deus. E está falando que seja como que serve, a humildade, a misericórdia, a compaixão. Pois qual é o maior? Jesus está perguntando. Quem está sentado à mesa ou quem serve? Claro que é quem está sentado à mesa, né? Na nossa visão, quem é rico senta na mesa e tem os empregados que vão servir a comida, servir a mesa, o patrão. Os empregados vão trazer as coisas para ele assinar, os secretários, né? Tudo ali, os líderes, o presidente. Então, quem está sentado à mesa, na visão humana, é maior do que aquele que está servindo, não é verdade? E Jesus continua perguntando, porventura, não é quem está sentado à mesa que é maior, né? Aí Jesus fala, pois no meio de vós, povo meu, meus filhos, servos do Senhor, eu sou Jesus, como quem serve. Jesus estava lhe servindo. Ele falou, em outra passagem, que ele não veio nesse mundo para ser servido, mas ele veio para servir, ele veio para morrer no nosso lugar. Ele veio na representação do servo. Ele, o Deus glorioso, o Deus poderoso, o Deus que homem
algum com seus doutorados, mestrados e heranças não chega. Eu não vou falar nem aos pés, porque não há comparação. Ele veio nessa forma de humilhação e nunca se exaltou, nunca ele falou assim, eu sou o rei. Pelo contrário, quando ele fazia alguma coisa, ele falava para as pessoas, não conte a ninguém, né? Guarda. E ele continua falando. Outra passagem também, que Jesus, os discípulos dele estão à mesa, né, para o jantar da Páscoa. E ele pega uma toalha e uma bacia e vai fazer o serviço mais humilhante e degradante da época, que era o quê? Lavar os pés empoeirados dos discípulos. Que naquela época, naquele contexto, quem fazia isso eram os escravos da casa, né? A pessoa que tinha, assim, o serviço mais humilhante, mais baixo da posição hierárquica daquele tempo bíblico. Então Jesus, para mostrar exemplo para o povo dele, pega aquela toalha, aquela bacia com água e vai lavar os pés dos discípulos, e muitos deles ficaram escandalizados a ponto de não querer que Jesus lavasse os pés dele. E Jesus ficou bravo, repreendendo, falando, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não entra no meu reino, você não é digno de ser chamado de meu discípulo. E quando o discípulo viu que ele estava falando sério, ele falou, não, Senhor, o Senhor pode lavar não somente os pés, mas pode lavar tudo, o corpo. Então Jesus veio como sendo Deus na forma de humilde, para mostrar exemplos, para dizer que diante dele, diante do povo dele, não há hierarquia, não há o maior, não há o menor, não há o melhor, mas somos todos um corpo cuja cabeça é ele. E no corpo nós todos temos a nossa função, a nossa parte. Se uma unha do nosso corpo der um problema, o nosso corpo todo sente dor. Se o nosso dedinho do pé, aquele pequenininho assim, bate na quina do móvel, na quina de uma porta e dói, nossa, a dor vem cá na cabeça. Nosso corpo todo sente, não é assim? Então o povo de Deus também é um corpo. Todos têm a sua função, todos têm a sua importância e nenhuma parte é maior do que a outra. Se porventura você se sente menosprezado, ou você se sente maior entre os irmãos, repense a sua posição. Porque maior é aquele, maior é o nosso Deus, o nosso Mestre, ele nos deixou exemplos de humildade, de servo, de servir. Se ele te deu muita capacidade, te deu muitos bens, te deu muita inteligência, então você tem o dever de servir aquele que não tem. Ajudar. Não é para se vangloriar. Aquele que ele deu muito vai ser mais cobrado. Então, essa é a palavra que eu quero deixar para você e para mim nesse dia. Vamos tomar cuidado com o que nós pensamos a respeito de nós mesmos. Não queiramos ser mais do que somos. Somos apenas é uma palavra muito mal colocada nessa hora. Nós somos filhos de Deus. Somos todos iguais perante Ele. E nós estamos aqui como Ele, servos, para servir.
para ajudar. E se Ele nos deu um talento nobre, meios econômicos maiores que os outros, sabedoria maior, é porque Ele confiou em nós para ajudar aquele que está precisando, não para vangloriar e querer ser maior do que o outro. Que o Espírito Santo complete essa palavra no nosso coração nesse dia, que possamos praticar, porque o Deus eterno de glória desceu essa terra de forma humilde, nascendo num curral. O berço dele foi um coxo, onde as vacas comem. E viveu o tempo todo nessa terra, na maior humildade. E Ele é o dono da prata, do ouro, de todas as riquezas desse universo. Então, que Ele nos ajude, nos abençoe e nos ajude a repensar a nossa posição nele, a posição em Cristo. Amém? Fica com Ele.